Revelado. Quem invade seus sonhos pode transformar sua realidade para sempre. Lucas sempre teve um motor no peito e gasolina nas veias. Desde pequeno, ouvia sua avó contar histórias do passado, como ela havia apoiado pilotos, sempre permitindo que seus sonhos escapassem das pistas dos carros e seguissem em direção ao céu. Aos 25 anos, ele trabalhava em uma oficina mecânica na pequena Terenos, mas seu olhar sonhador olhava muito além das ferramentas enferrujadas e do cheiro de óleo. Um dia eu vou ser mecânico de corrida, pensava ele, mesmo quando só recebia risadas dos colegas e palavras de desencorajamento. Um emprego fixo é o que precisa, Lucas, insistiam seus pais, sem saber da chama que ardia forte dentro dele. Era uma noite qualquer quando, depois de um dia pesado, Lucas caiu no sono, exausto, mas não sem esperança. E então, em um sonho vívido, Clara, a célebre piloto brasileira, surgiu diante dele. Você realmente acha que pode ser mecânico de corrida? Perguntou ela com um sorriso que transbordava confiança. As palavras dela, carregadas de determinação, ressoavam como o rugido de um motor potente. Se você não arriscar, nunca saberá o quão longe pode ir, ela disse, e Lucas sentiu seu coração acelerar. Ao acordar, a frase ecoava em sua mente. Sua vida estava em um ponto de virada, mas a pressão começou a pesar. O que fazer? Siga o sonho e arrisque desapontar a família ou mantenha-se no caminho seguro e previsível? Lucas sentia como se estivesse em uma corrida, com um pé no acelerador e outro no freio. Ele decidiu se inscrever em uma equipe de corridas local. No entanto, ao chegar, os olhares desdenhosos o apagaram. Você? Só um mecânico sonhador, riam os rivais, e no fundo, ele sentia a insegurança tornando-se sua companhia constante. E enquanto sua vida se tornava uma eterna luta contra o preconceito, a energia da corrida pulsava em sua mente. Aquela chama não se apagava. Semanas depois, surgiu uma importante corrida, e aquele momento parecia cravado na história de sua vida. Era a chance de deixar sua marca, de ser reconhecido. O burburinho da cidade estava presente, e os corações ansiosos pulsavam como motores prontos para a pista. Ele se preparava, mas a expectativa da família pesava em seus ombros. Então, a corrida começou. Adrenalina correndo como um rio, carros voando ao seu redor. No entanto, uma curva inesperada trouxe a surpresa de um acidente. Lucas viu tudo paralisar em câmera lenta, e neste instante, uma decisão crucial surgiu. Seguir o conselho de Clara, o sonho que nasceu com ele nos braços da avó, ou fazer o que sua família esperava e garantir um futuro seguro. O rugido dos motores ecoava enquanto a bandeira quadriculada se aproximava, e Lucas tinha que decidir o que realmente importava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O momento se tornava ainda mais intenso. A decisão não era apenas sobre a corrida, mas sobre sua identidade, seus valores e o amor pela família. Com o coração disparado e um turbilhão de emoções, Lucas sabia que a próxima curva da sua vida, assim como na pista, exigiria coragem para seguir adiante. O que ele fará neste momento decisivo? A resposta o levará para um caminho que poderia moldar seu destino para sempre. O rugido dos motores continuava a ecoar em sua mente, como uma canção que tocava ao fundo da sua vida. Lucas sentia o coração pulsar com força. Ele observava os carros aos seus lados, o cheiro de fumaça e a gritaria da multidão preenchendo o ar. Era como um sonho, mas com a pressão da realidade cravada em sua pele. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto a bandeira quadriculada se aproximava, brilhando como um sinal da vida que ele sempre quis. E foi ali, naquele momento de adrenalina pura, que algo mudou dentro dele. No meio dos gritos e do caos, ele decidiu. Ele não ia se esconder de trás do medo e da expectativa da família. Não mais. É agora ou nunca, ele pensou, e de repente se levantou em sua cadeira,
a determinação queimando em seu olhar. Ele gritou para si mesmo: "Vamos fazer isso!" A corrida não era apenas sobre vencer, mas sobre ser fiel a si mesmo. A curva se aproximava, e Lucas sentiu a necessidade de agir. Ele não se deixaria abalar pelos olhares desdenhosos dos rivais. A corrida não era só sobre velocidade, mas sobre a paixão que pulsava dentro dele. O carro acelerou em sua mente, e ele se lembrou de Clara, da força e da coragem que ela tinha. Aquela voz ecoava novamente: "Se você não arriscar, nunca saberá." Então, com um impulso, Lucas decidiu. Ele iria se afastar da expectativa dos outros e seguir seu coração. Flexionou as mãos e tomou a direção com firmeza. O carro deslizou pela curva, passando pelas outras máquinas com a confiança de quem sabe que, embora o caminho sanduichasse entre os sonhos e as expectativas, ele finalmente tinha escolhido sua rota. Quando cruzou a linha de chegada, a bandeira quadriculada tremulava como uma bandeira de vitória. Ele não estava ali apenas para ganhar uma corrida, mas para se permitir ser livre. As lágrimas ardiam em seus olhos, não de tristeza, mas de realização. Ele olhou para a plateia enquanto as palmas ecoavam, sentindo como se o mundo estivesse ao seu lado. Mas assim que o júbilo tomou conta de seu coração, algo inesperado aconteceu. Uma bandeira azul agitou-se ao vento. Um dos carros havia se acidentado na pista novamente, e Lucas teve que agir rapidamente. Ele parou e voltou-se para o carro danificado, a adrenalina trocando de sensação com um novo instinto que despertou dentro dele. "É a hora de ajudar!" pensou, enquanto rompia seu próprio desejo de ser reconhecido em favor de salvar alguém. Ele correu para a cena, sem pensar nas consequências. As multidões ficaram em silêncio ao vê-lo correr em direção ao carro acidentado, onde o piloto estava preso dentro da cabine. E ali, no meio do tumulto, o que ele fez a seguir mudaria tudo. Ele se voltou para aquele piloto, que parecia mais uma vítima do que um rival, e seu olhar encontrou carência e esperança. As palavras que Clara havia dito ressonaram mais uma vez. Ser um campeão é mais do que vencer. O que Lucas diria naquele momento? E qual seria o impacto dessa escolha em sua vida e em sua carreira? Ele estava prestes a descobrir que a verdadeira corrida ia muito além das pistas. O calor do momento envolvia Lucas, como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido, deixando apenas ele e aquele carro amassado. A plateia assistia em silêncio, como se o som do motor houvesse sido silenciado por um instante. Ele se aproximou, a respiração acelerada e o coração batendo como um tambor. A figura dentro do carro era um jovem, talvez da mesma idade que ele, com os olhos cheios de pânico e dor. "Calma, eu estou aqui." Lucas tentou transmitir confiança, mesmo sentindo o frio na barriga. Ele sabia que qualquer segundo poderia ser crucial e que a cena poderia se desdobrar de diversas formas. Era um dilema que ele nunca havia encarado: salvar alguém em meio ao seu próprio momento de triunfo. Com mãos trêmulas, Lucas avaliou a situação. O carro estava inclinado, uma roda presa entre os destroços. "Preciso de ajuda!" gritou, mas a multidão estava paralisada, sem saber como agir. Ali, ele percebeu que aqueles que torciam por ele agora olhavam com expectativa, mas também com medo. Os pensamentos de Clara voltaram a ecoar em sua mente. Ser um campeão é mais do que vencer. A frase o atravessou como um raio. O que importava-te, afinal? O troféu ou a vida de alguém? Lucas fez uma escolha. Não elegeria apenas a vitória, mas sim a humanidade que carregava dentro de si. Ele começou a tentar abrir a porta do carro, mas estava presa. "Me ajuda!" Lucas implorou, olhando para os espectadores. Então, como se a chave tivesse sido girada em um silêncio ensurdecedor, um grupo de pessoas começou a se mover. Algumas correram para lá, outras buscaram ferramentas. A união se formara, e com isso, um novo tipo de força surgiu. O jovem piloto no interior do carro olhou para Lucas, um misto de insegurança e esperança. "Você vai me tirar daqui?" perguntou a voz trêmula. Lucas fez um gesto afirmativo, a determinação pulsando mais forte do que nunca. "Vamos tirar você, fica tranquilo." Enquanto as mãos trabalhavam freneticamente, Lucas sentiu uma conexão brotar. Era como se ele tivesse finalmente encontrado o seu propósito, que ia muito além da velocidade das pistas. Esta corrida agora tinha um novo significado, e cada batida de seu coração ressoava com a urgência de salvar, de cuidar.
Após alguns minutos que pareceram horas, a porta finalmente se abriu. O piloto foi retirado, grogue, mas ileso. Lucas o ajudou a se levantar, e ao olhar nos olhos daquele rapaz, percebeu que aquele momento o marcaria para sempre. A multidão explodiu em aplausos, mas agora o som era diferente. Não era apenas pela vitória, mas pela coragem de um jovem que transformou uma corrida em um ato de solidariedade. Enquanto o jovem piloto se recuperava, Lucas sentiu uma nova onda de emoções. A vitória era doce, mas havia algo mais profundo acontecendo dentro dele. Ele sabia que aquele dia mudaria não apenas a vida do rapaz resgatado, mas a dele também. O que ele ainda não sabia era que a jornada apenas começava, e que este ato de compaixão a levava para outra direção. Uma direção onde os desafios seriam ainda mais intensos e suas decisões mais pesadas. Agora, mais do que nunca, ele se questionava. O que acontece quando a paixão se encontra com a necessidade? E como essas escolhas moldariam o que ele se tornaria no futuro? A verdadeira corrida estava apenas começando, e os espectadores já aguardavam ansiosos o próximo capítulo daquela história. O clima na pista tinha mudado completamente. Enquanto a plateia aplaudia, um murmúrio crescente de curiosidade preenchia o ar. As pessoas estavam impressionadas com o que Lucas havia feito, mas também havia uma inquietação no fundo de suas vozes. Olhares se cruzavam, sussurros se intensificavam. Lucas olhou para o jovem, que ainda parecia atordoado, mas aliviado. Ele precisava se certificar de que o piloto estava bem. Você está com alguma dor? Precisa de ajuda médica? A preocupação espelhada no rosto de Lucas era genuína, já que o que antes era apenas uma competição agora se tornava uma nova realidade, cheia de responsabilidades. O rapaz sorriu tímido, assim como os olhos dele transpareciam gratidão. Não, eu estou bem. Foi intenso. Obrigado. As palavras dele ressoaram em Lucas como um eco distante. A adrenalina da corrida ainda pulsava em suas veias, mas agora havia um novo tipo de emoção brotando. Enquanto isso, a multidão continuava a chiar e murmurar. Pessoas se aproximavam, buscando o contato, uma palavra de conforto, uma explicação sobre aquele ato inesperado. Lucas percebeu que muitas delas estavam ali porque acreditavam que um herói tinha nascido ali. Uma figura que, ao invés de buscar aplausos, escolhera salvar uma vida. Ele sentiu um peso se instalar em seus ombros. Heroísmo não se tratava apenas de atos, mas também de suas consequências. Instantaneamente, ele se lembrou de Clara. A ideia que ela sempre defendia sobre como era importante ser mais do que um campeão nas corridas. Uma profunda reflexão começou a se formar. Ele não era apenas Lucas, o piloto talentoso. Ele era agora um símbolo. E essa nova identidade o aterrorizava. Parabéns, Lucas! Uma voz familiar interrompeu sua cadeia de pensamentos. Era Diego, seu melhor amigo, que estava com um sorriso largo, envolvendo-o em um abraço apertado. Você fez uma coisa incrível hoje. Isso é o que realmente importa. Mas Lucas não conseguia relaxar. A festa de sua vitória estava sendo consumida por uma nova batalha interna. Ele visualizou a pista, as voltas e as curvas que ainda teria que enfrentar, agora carregando essa nova responsabilidade. Para os outros, ele era um ícone, mas para ele mesmo, a pressão era como um peso a mais. Lucas, você está bem? A voz de Diego trouxe Lucas de volta à realidade. Ei, você não precisa carregar isso sozinho. Podemos enfrentar isso juntos. Olhe bem. Aquela pequena cena, que antes era apenas uma lembrança de corrida, agora trazia um turbilhão de emoções. A multidão começou a se dispersar, mas o peso do que havia acontecido continuava. Naquela noite, enquanto a cidade ainda vibrava com a adrenalina da corrida, Lucas se viu sozinho em seu quarto, revivendo cada detalhe. Uma linha se desenhava em sua mente. A linha entre o que significa ser um herói e o que é ser humano. Ele sabia que, para os outros, sua história estava apenas começando a ser escrita, mas para ele, o desafio real ainda estava por vir. E enquanto se afundava em suas considerações, o telefone tocou. Era uma mensagem de Clara. Lucas, precisamos conversar. O que você fez hoje mudou tudo. Seu futuro pode ser diferente do que você imaginou. Com a barriga apertada e o coração acelerado, ele percebeu que uma nova corrida estava prestes a começar. O que mais o aguardava nessa nova trajetória?
Lucas sentou-se na cama, o celular ainda em sua mão. A mensagem de Clara piscava na tela como um alerta de urgência. O que pode ter mudado tanto? Pensou, a mente girando em torno de possíveis cenários. Ele nunca imaginou que um único ato poderia desencadear uma série de eventos tão significativos. Levou alguns minutos para reunir coragem. O que ela poderia querer discutir? O telefone quase escorregou de suas mãos quando decidiu responder. Oi, Clara. Sobre o que você quer conversar? A resposta veio rápida, como uma flecha disparada contra seu coração inquieto. Precisamos nos encontrar. É importante. Pode ser a qualquer hora? Essa insistência despertou em Lucas um misto de curiosidade e medo. O que Clara sabia que ele não sabia? Ele sabia que Clara sempre tinha uma visão interessante sobre tudo, mas agora havia algo no tom dela que o fazia querer ir até ela imediatamente. Nos minutos que se seguiram, ele lutou com as próprias emoções. O herói que todos viam, que todos aplaudiam, agora se sentia pequeno, vulnerável. O que havia feito hoje não era só uma corrida, um ato impulsivo de salvar alguém. Era um divisor de águas. A primeira coisa que fez foi buscar Diego, que ainda estava por perto. Diego! Gritou correndo em direção ao amigo. A Clara quer falar comigo logo. Você pode me acompanhar? Não estou me sentindo tão confiante agora. Claro, cara, estamos juntos nessa. Vamos ver o que ela tem a dizer, respondeu Diego, com um sorriso encorajador. Mesmo assim, a mente de Lucas não parava de girar, como um carro em um looping na pista. E se a mudança fosse para pior? E se Clara dissesse que ele não deveria ter feito aquilo? Enquanto caminhavam, ele nem percebeu o caminho até o café onde sempre se encontravam. Ele estava tão absorto em seus próprios pensamentos que mal viu os rostos que cruzavam seu caminho. E se a história de ser um herói virasse uma maldição? As pessoas poderiam querer mais dele do que ele podia oferecer. Ao chegar, Lucas respirou fundo. O cheiro do café fresco envolveu seus sentidos e quase o acalmou. Clara já estava sentada, nervosamente mexendo na xícara. Quando o viu, seus olhos brilharam, mas havia uma seriedade nelas que o deixaram inquieto. Oi, Lucas, ela disse, e a voz dela tinha um peso que ele facilmente percebeu. Oi, Clara. O que aconteceu? Você me deixou preocupado. Ele respondeu, tentando adotar uma postura relaxada. Estou aqui porque... Você precisa saber que aquilo que você fez na pista teve consequências. Não só para você, mas para todos nós. Sua atitude pode mudar tudo. Ela começou, a voz tremendo levemente. Você está prestes a se tornar um ícone. E ícones têm responsabilidades maiores do que você imagina. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A última coisa que queria era ser um ícone. Ele apenas queria ser ele mesmo, um piloto, alguém que faz o que ama. Mas Clara não parou. Você precisa se preparar para as pessoas que vão se aproximar de você agora. Não é apenas fã que você vai encontrar. Há interesses envolvidos, e alguns deles podem ser perigosos. Ele olhou em volta, tentando captar cada palavra que ela dizia. Perigosos? Do que você está falando? Ele questionou, sua mente em um turbilhão. Nem todas as pessoas têm boas intenções, Lucas. Algumas podem querer usar sua imagem para benefícios próprios. Você não pode deixar que isso mude quem você é, respondeu Clara, com um olhar firme. E o mais importante, você precisa decidir o que quer fazer com essa nova fama. As pessoas esperam que você seja o herói constantemente. Enquanto as palavras dela se instalavam em sua mente, uma sensação de impotência tomou conta dele. O que ele queria ser? O que significava ser um herói? A resposta estava se tornando mais complexa a cada instante. E se eu não conseguir viver à altura desse papel? Murmurou Lucas, confuso e perdido. É exatamente por isso que estamos aqui agora. Precisamos encontrar um caminho para isso. E eu quero te ajudar. Respondeu Clara, com um olhar de determinação. Mas antes que Lucas pudesse formular uma resposta, seu celular vibrou novamente. Era uma chamada desconhecida. E se for alguém que quer me explorar? Pensou, uma onda de ansiedade crescendo. Movimento e tensão permeavam o ar. Ele hesitou. E então atendeu. Alô? Uma voz do outro lado respirou fundo. Lucas, precisamos falar. É sobre o piloto que você salvou na corrida. A cada palavra, a sala parecia girar. Com o coração na garganta, Lucas sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre.
O que ele não sabia era que essa conversa levaria a algo muito maior do que ele poderia imaginar. Lucas se afastou um pouco da mesa, tentando coletar seus pensamentos. A voz do desconhecido continuava ecoando em sua mente. Sobre o piloto que você salvou, repetiu, quase como um mantra. O que poderia ter acontecido? Desculpa, quem é você? Perguntou Lucas, tentando manter a calma. Clara observava com expectativa, os olhos fixos nele como se pudesse sentir a tensão no ar. Meu nome é Rafael, eu sou jornalista. O que você fez naquela corrida chamou a atenção de muita gente. Precisamos conversar, isso é sério, respondeu a voz, agora mais urgente. Lucas sentiu o sangue correr para suas orelhas. Sobre o quê? O que você quer dizer com chamou a atenção? Eu quero te encontrar pessoalmente. É sobre os impactos da sua ação, Lucas. Não é só sobre ganhar fãs. Algumas pessoas estão interessadas em você de maneiras que você jamais imaginou. Estamos falando de um jogo muito maior do que apenas corridas, disse Rafael. Um jogo? Lucas repetiu, confuso e nervoso. A expressão de Clara se fechou lentamente. O coração dele batia forte. A vida que ele conhecia poderia estar mudando em um piscar de olhos. Sim, você pode ter salvado a vida do piloto, mas agora você se tornou o centro das atenções. Há interesses financeiros, políticos... Enfim, é mais arriscado do que parece. Lucas olhou para Clara, que parecia pensativa. Ele queria acreditar que tudo isso era um exagero, mas a gravidade na voz de Rafael o fazia hesitar. O que ele deveria fazer? A ideia de se tornar um alvo de interesses obscuros era aterrorizante. Quando e onde você quer nos encontrar? Perguntou Clara, interrompendo seus pensamentos. Lucas teve um momento de alívio. Ela estava disposta a ajudá-lo nesse cenário nebuloso. Tenho uma coletiva de imprensa marcada para amanhã pela manhã. Posso te incluir na lista de convidados. Você precisa ouvir tudo isso de uma forma estruturada. Essa é uma boa oportunidade, Lucas, explicou Rafael. Mas isso não é perigoso, não? Ele perguntou, a insegurança tomando conta. Pode ser, mas a verdade também pode ser sua aliada, respondeu Rafael, com um tom que misturava confiança e seriedade. De repente, Lucas sentiu um turbilhão de emoções. De um lado, a adrenalina da fama. Do outro, a pressão e os riscos que vinham com ela. Ele nunca se preocupou com nada além de suas corridas. Agora, tudo parecia estar fora de controle. Lucas, escuta. Clara interveio, a voz suave e firme ao mesmo tempo. Você tem controle sobre o seu destino. Seja um ícone por quem você realmente é, não pelo que as pessoas querem que você seja. E isso inclui saber quando e como se defender. Ele respirou fundo, sentindo a perspectiva dela como uma âncora em meio à tempestade. A ideia de ir à coletiva de imprensa o deixava inquieto, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele começava a queimar. Talvez essa fosse a chance de entender tudo de uma vez. Ok, eu vou. Me avise sobre o horário. A determinação tomou conta dele. Ele poderia ser um herói, mas precisava aprender a ser um. O que viria a seguir? E como os desafios que se apresentavam mudariam quem ele realmente era? Assim que desligou o telefone, Clara lhe lançou um olhar encorajador. Você está preparado para a verdade, Lucas? O que a verdade revelaria poderia ser um novo início ou o colapso de tudo o que ele conhecia. No fundo, uma pergunta pairava no ar. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger a si mesmo e a quem ama? No amanhã, a resposta aguardava. O sol ainda não havia nascido quando Lucas se levantou, a ansiedade pulsando em seu peito. A noite anterior fora marcada por sonhos turbulentos, onde rostos desconhecidos e vozes sussurrantes o cercavam. Ele não podia deixar de se perguntar quem realmente estava interessado nele e quais eram os seus verdadeiros objetivos. Naquele momento, a corrida não era mais apenas uma competição. Era um campo minado de possibilidades e perigos. Clara já estava acordada, com o olhar fixo no celular, aparentemente organizando os detalhes da coletiva. O silêncio na sala era pesado, quase palpável. Lucas podia sentir o peso das decisões que teriam que ser tomadas. Ele se aproximou de Clara, colocando a mão em seu ombro, como se quisesse transmitir um pouco de força. Está tudo bem? Ele perguntou, tentando decifrar a expressão dela. Ela levantou o olhar, um sorriso nervoso surgiu nos lábios. É só... Eu tenho um pressentimento, Lucas.
A coletiva pode mudar tudo. Ou pode ser apenas uma armadilha. Lucas pensou, mas não disse em voz alta. Ele não queria que a dúvida contaminasse ainda mais as esperanças de ambos. Enquanto se preparavam para sair, Lucas não pôde deixar de notar a forma como Clara ajustava os cabelos, uma tentativa de parecer mais confiante. Ao seu lado, ele sentiu que também precisava mostrar segurança. Afinal, a coragem e a vulnerabilidade andavam de mãos dadas. O caminho para a coletiva era um borrão de pensamentos. Ele pensava em cada palavra que Rafael havia dito, no tom de urgência na sua voz. Um jogo maior aguardava, e Lucas se sentia como um peão no tabuleiro. Como fazer sua jogada certeira ali? Quando chegaram ao local da coletiva, a atmosfera estava carregada. Câmeras piscavam e jornalistas murmuravam entre si, como abelhas em uma colmeia agitada. Lucas respirou fundo. O cheiro de café e do estresse ali presente misturava-se ao seu medo. Ele queria ser lembrado como um herói, mas como lidaria com o peso da fama se essa fama estivesse ligada a uma verdade sombria? Rafael os encontrou antes que pudessem se perder na multidão. Ele era um homem de presença forte, com olhos que pareciam enxergar além da superfície. Lucas, estou feliz que você veio. Há muito o que discutir, disse ele, a seriedade em seu tom imediatamente percebida. Precisamos entender o que está acontecendo, disse Clara, sua voz firme ecoando entre as paredes do auditório. Qual o verdadeiro interesse das pessoas aqui? Ótima pergunta, Rafael começou. Mas você vai perceber que muitos de vocês ainda não estão preparados para essa revelação. O que você fez na corrida alterou dinâmicas que nem mesmo você pode imaginar. Lucas sentiu um frio na barriga. O que mais ele não sabia? Estava claro que ele não era mais apenas um piloto, mas um símbolo, uma peça em um jogo que ele mal começara a entender. E enquanto isso, a coletiva ia começando, cada repórter ansioso por respostas, enquanto os holofotes o cercavam. Hoje, a verdade de Lucas será exposta. O que se segue pode abalar tudo o que acreditamos sobre a competição e sobre ele mesmo. A frase de Rafael fez Lucas sentir como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele sabia que a verdade poderia doer, mas também poderia libertá-lo. A multidão se aquietou. Os olhares estavam fixos nele. Era o momento da verdade. O que ele diria poderia mudar tudo. Mas, antes que pudesse abrir a boca, a porta se abriu com um baque. Uma pessoa desconhecida entrou e Lucas sentiu uma onda de choque percorrer a sala. Alguém que ele nunca viu, mas que parecia conhecer muito bem o que estava acontecendo. Seu coração disparou ao ver a expressão no rosto dela. O que poderia acontecer a seguir? O murmurinho que se espalhou pela sala foi como um sussurro entre as abelhas agitados. Olhares curiosos se voltaram para a recém-chegada, e Lucas pôde sentir o calor do seu próprio sangue disparar em suas veias. Era uma mulher de cabelo escuro e encaracolado, com um olhar penetrante que fazia qualquer um se sentir exposto. O ambiente, já carregado de tensão, parecia vibrar com a presença dela. Desculpem minha interrupção, ela disse com uma voz firme, mas doce. Eu precisava vir. Lucas não conseguia desviar os olhos dela. Havia algo inexplicável e, ao mesmo tempo, familiar em sua expressão. Como se ele a conhecesse de algum lugar, talvez dos próprios sonhos que o tinham afligido. Mas como isso era possível? A mulher sorriu, e um gesto simples, a forma como seu lábio se curvava, fez seu coração acelerar. Rafael parecia desconcertado. A segurança não deveria ter deixado você entrar. Eu não sou uma ameaça, a mulher reafirmou, com uma confiança que não passava despercebida. Sou uma aliada. A verdade que vocês vão ouvir hoje é mais complexa do que imaginam. E eu sei o que está em jogo. Clara fez um movimento, como se estivesse se preparando para confrontá-la, mas Lucas a segurou com um toque sutil. Ele podia sentir a tensão entre eles. O peso das revelações pairava como uma nuvem escura, e ele desejava apenas um raio de luz que desse clareza àquela situação. Quem é você? Lucas pediu, a voz saindo mais fraca do que ele gostaria. Meu nome é Ana, ela respondeu, e o silêncio carregado da sala parecia perguntar. E agora? Foi você quem falou sobre mim nos meus sonhos? Foi você quem me trouxe a essa corrida? O questionamento saiu dos lábios de Lucas antes que ele pudesse conter a curiosidade.
Poderia esta mulher ser a chave para desvendar os mistérios ao seu redor? Ana deu um passo à frente e a seriedade no seu olhar capturou toda a atenção da coletiva. Sim, Lucas. Nos seus sonhos, estou aqui porque você está sendo puxado para um caminho que transcende a competição. Você precisa entender que há muito mais em jogo do que apenas ganhar ou perder uma corrida. E o que há em jogo? Clara interveio, sua voz firme cortando a tensão como uma faca. Colheitas e vidas estão em risco, Ana respondeu, e por um momento o ambiente foi envolto em estupefação. Os poderes querem controlar não só as corridas, mas o que elas representam. E você, Lucas, se tornou o centro dessa disputa. Você é mais valioso do que imagina. O coração de Lucas disparou. Ele sentia como se estivesse em um filme, entre o sonho e a realidade, e as consequências daquela conversa poderiam moldar seu destino. Não pode ser só isso, Clara murmurou, a voz tingida de descrença. Tem que haver mais. Ana tomou uma respiração profunda, como se estivesse se preparando para revelar um segredo crucial. O que você viu na corrida, as visões que teve, não foram por acaso. Elas são o primeiro passo de algo que está prestes a se desenrolar. Nesse momento, Lucas sentiu que seu mundo estava se virando do avesso. As perguntas formigavam na ponta da língua, mas ele hesitou, absorvendo cada palavra da mulher à sua frente. O que seria essa transformação que ele, sem saber, tinha provocado? Antes que pudesse perguntar mais, um estrondo ecoou de fora do auditório. As luzes piscaram, e uma sombra gigante atravessou a janela. Lucas olhou para Clara e viu o entendimento refletido em seus olhos. Eles estavam prestes a descobrir algo que talvez estivesse à beira de mudar tudo. Agora, tudo dependia da coragem que ele teria de enfrentar o desconhecido. O que realmente estava por trás da corrida, e mais importante, quem realmente era ele nesse jogo imprevisível? A ansiedade que pulava em seu peito começava a misturar-se com uma determinação crescente. O seu momento estava chegando. Sem tempo a perder, vamos descobrir a verdade, ele disse, enquanto todos se preparavam para a próxima revelação. E assim, com o eco do estrondo ainda reverberando nas paredes, uma nova jornada estava prestes a começar. O estrondo continuou a ecoar, e o ambiente carregou-se de uma eletricidade palpável. Ana, ainda em pé diante do público atordoado, fixou seu olhar em Lucas, como se soubesse que ele era o único que poderia reagir a essa emergência. Segurem-se, porque a verdade não é só sobre você, Lucas. A voz dela estava alta, mas os tremores de ansiedade subjacentes às suas palavras eram evidentes. O que se aproxima vai desafiar tudo o que você acredita, e você precisa estar preparado. Os murmúrios se intensificaram. Clara, com uma mão no queixo, olhava fixamente para Ana, como se estivesse tentando decifrar um código. Lucas sentia a adrenalina subir, seu coração batia acelerado, e tudo o que queria era entender. Qual era a conexão dela com ele? O que estava por trás daquela sombra que cruzou a janela? Vamos para fora, Lucas sugeriu, já se movendo em direção à porta. As respostas não estavam ali. O mistério aguardava no mundo além das paredes. Cuidado, Lucas! Clara gritou, mas ele não parou. A urgência para descobrir a verdade o consumia, e passou pela porta de saída, arrastando Ana e Clara consigo. Do lado de fora, a cena era de desespero e caos. Um enorme veículo de carga, marcado com insígnias que Lucas não reconhecia, estava parado em frente ao auditório. Algumas pessoas já corriam para longe, enquanto outras encaravam a máquina como se tivessem sido paralisadas pelo medo. Rápido, vamos! Ele agarrou o braço de Ana e os três correram em direção a um canto mais seguro. A sombra que tinham visto era real. Agora, a questão era, o que eles queriam? Ana olhou para Lucas, seus olhos ardendo com determinação. O que você fez na corrida está chamando a atenção deles. Isso não é só um jogo, é uma batalha pela sobrevivência. Lucas, agora diante do impacto da situação, começou a entender. Ele não era só um competidor. Ele se tornara um alvo. Quem são eles? Ele perguntou quase em um sussurro, o medo nas entrelinhas. Pessoas que desejam controlar o poder das corridas e a magia que existe nelas. Esse poder deve ser protegido, não manipulado para o próprio interesse. O olhar de Ana se suavizou, e por um instante, Lucas viu neles a fragilidade da situação.
Você é a chave, Lucas, mas precisa se unir a nós. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Ele não podia ser apenas um espectador nessa luta. Algo despertou dentro dele. Um sentimento que ele não sabia que existia. Uma mistura de coragem e responsabilidade. E se eu não quiser? E se eu tiver medo? Sua voz tremia um pouco, mas havia uma força nas entrelinhas que era inegável. Ana sorriu, e havia um calor em seu olhar. Ter medo é humano. Mas se apenas os medrosos tomassem decisões, o mundo ainda estaria nas mãos dos que governam com medo e violência. De repente, uma luz brilhante cortou o céu, fazendo todos olharem para cima. Era algo vindo em direção ao chão, e aquele momento congelou o tempo. Lucas sentiu um frio na espinha. Algo estava prestes a acontecer. "Lucas, agora!" Clara gritou, puxando-o para um canto, mas ele hesitou. O brilho se intensificava, e ele sentiu aquela conexão inexplicável com a luz e com o que quer que estivesse prestes a descer. "Eu vou descobrir a verdade, e vou lutar por isso." A firmeza na sua voz surpreendeu ainda a si mesmo, mas era verdade. Ele não podia mais ser apenas um peão em um jogo. E assim, enquanto o brilho se aproximava, Lucas preparou-se para o que quer que fosse, decidido a enfrentar a realidade que o esperava, cheio de perguntas não respondidas e uma determinação renovada. Tudo estava prestes a mudar. E agora, no meio do caos, ele prometeu a si mesmo que ele não seria apenas esperado no centro da corrida, mas que seria o condutor de seu próprio destino. O que essa luz revelaria? Quais verdades e perigos estavam por trás de cada sombra que agora dançava em sua vida? A luz desceu com a intensidade de um sol nascente e Lucas não conseguiu desviar os olhos. Em meio ao caos, uma sensação de clareza invadiu sua mente. Era como se o tempo tivesse desacelerado e ele pudesse ouvir seu coração pulsando, não só por si mesmo, mas por todos ao seu redor. No fundo, um chamado ressoava. A responsabilidade havia se transformado em oportunidade. Todos pararam, fascinados pela radiância que envolvia a cena. E quando a luz finalmente tocou o chão, uma figura apareceu. Era uma mulher, cercada por um brilho dourado, com um olhar firme e gentil. "Chegou a hora de revelar a verdade que você tanto busca", ela disse, direcionando o olhar para Lucas. "Eu sou Sofia, guardiã das corridas e dos poderes que as cercam." Lucas mal podia acreditar no que via. "Poderes? O que isso significa?" Sofia sorriu, a luz ao seu redor dançando como se estivesse viva. "As corridas não são apenas competição. Elas contêm uma energia única, uma força que conecta os corações das pessoas e a essência de cada um que participa. Quando você salvou o piloto, você não fez apenas um ato de bravura, você se tornou parte dessa energia. Agora você deve escolher como vai usá-la." O peso das palavras de Sofia o atingiu como um raio. O que parecia uma simples competição havia se tornado uma ligação intrínseca com algo muito maior. Sua mente girava. Ele sempre quis somente ser um mecânico de corrida, mas agora suas escolhas poderiam afetar vidas, não só sua, mas de todos ao seu redor. Mas havia a parte mais difícil. "As pessoas que entraram na minha vida, elas têm interesses que não conheço. Como posso agir sabendo disso?" "Lucas!" Clara interveio, aproximando-se. "Se você se deixar levar pelo medo e pelas manipulações, as corridas e o que elas representam serão perdidos. O que você precisa é confiar no que há dentro de você. Sua verdade, sua paixão." Ela estava certa. No fundo, sempre houvera uma voz que o encorajava a seguir seus instintos. Agora ele só precisava acreditar mais nele mesmo. Ele olhou para Ana, que estava ao seu lado, e sentiu um calor de apoio. "Estou com vocês", ele disse, respirando fundo. "Se há uma luta para proteger essa força que foi despertada em mim e nos outros, estou dentro. Quero ser parte dessa mudança." Os olhos de Sofia brilharam ao ouvir sua resposta. "Uma decisão valente, Lucas. Porém, haverá desafios e aqueles que vão tentar tirar você do caminho. Lembre-se de que a luz dentro de você é mais forte do que qualquer sombra." Nesse momento, a sombra que antes próxima perpassou novamente. O veículo de carga, agora mais perto, com homens surgindo como vultos em torno dele, iluminados por uma aura sombrinha de intenções obscuras. "Vamos mostrar a eles quem somos de verdade", Lucas disse,
sentindo que finalmente havia tomado as rédeas do seu destino. Ao começarem a avançar, seus novos aliados se uniram a ele. Era mais do que uma corrida agora. Era uma marcha em direção à verdade. As pessoas que estavam paradas começaram a se mover. A multidão estava com ele, apoiando suas decisões, e enquanto Lucas ergueu a cabeça, um grito de determinação saiu de sua boca. Estamos aqui para correr. Não só por nós, mas por todos que acreditam na força das corridas e do que elas representam. A atmosfera ganhou vida. O murmúrio, que inicialmente era medo e incerteza, tornou-se uma onda de suporte e energia positiva. Uma nova realidade era forjada. A coragem, a empatia, a conexão entre indivíduos se tornaram o verdadeiro motor que impulsionava suas vidas. A presença de Lucas havia mudado a narrativa. Agora era o mecânico de corrida que se tornara um ícone de esperança e coragem para outros. O jovem, que um dia sonhou em ser mecânico, agora era um líder em sua própria jornada. Diante do novo desafio, eles se espalharam, infiltrando-se nas sombras. Sofia guiava com lucidez, desvendando segredos e ajudando Lucas a navegar por esse mundo. Cada passo os aproximava mais de um futuro, onde corridas não eram apenas disputas, mas celebrações da vida. E assim, os motores da verdade rugiram, transformando-se em um rugido poderoso que ecoou entre as ruas. Lucas sabia que teria mais obstáculos a enfrentar, mas a luz que ele tinha dentro de si agora estava mais forte do que nunca. Mais do que um piloto, ele tornou-se um defensor, alguém que não apenas buscava a linha de chegada, mas que também queria assegurar que a corrente de solidariedade e amor prevalecesse. A corrida verdadeira começava ali, e cada passo seu era, na verdade, uma transformação não só dele, mas de toda a comunidade. Que as corridas continuem e que a luz da coragem nunca se apague. Agora é o seu momento. Se você se emocionou com esta história e quer continuar a receber essas experiências incríveis, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e levar essas emoções a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre a jornada de Lucas e como você se sentiu ao longo deste capítulo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos transformar este mundo com a força das nossas histórias.